Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre O Jogo do Destino, do Najib Mahfouz, livro sorteado no meu projeto Nobel de Literatura. Pessoal, antes de falar do livro, eu quero falar um pouquinho do autor, bem rapidamente, porque é um autor que eu gosto muito, que eu conheci o ano passado. O Najib Mahfouz, ele era egípcio, faleceu recentemente, acho que se não me engano em 2016, não tenho certeza. E ele ganhou o Nobel em 1988. E ele é considerado aí o patriarca do romance egípcio, né? Eu gosto dele porque os romances dele são muito fluidos. Embora ele seja, né, um ganhador do Nobel, geralmente os livros de ganhadores Nobel são livros mais complexos e tal, mas a escrita dele é muito fluida. E eu vou falar para vocês que eu gosto dele, e eu acabei agora com essa outra leitura que eu fiz, pesquisando um pouco mais, e eu descobri que os livros que eu li dele até agora nem são os melhores livros, porque ele começou escrevendo romances relacionados ao Egito Antigo, e foi aí que eu conheci ele por conta do meu projeto Egito, né? Então eu lembro que o primeiro livro que eu li dele foi esse aqui, Hadófis, A Cortesã, que é um romance que se passa no Egito Antigo, e eu fiz vídeo desse livro, então vou deixar, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da história, vou deixar na descrição. Depois eu li Akenaton, o Herege, que vai falar sobre o faraó Akenaton, e eu fui pesquisar o que mais tinha dele e acabei achando esse livro aqui, que é o que eu acabei de ler, O Jogo do Destino, e a continuação dele, que é A Batalha de Tebas, né? Que na verdade não é bem uma continuação, agora eu descobri essa história fechada, mas esse aqui também se passa no Antigo Egito, depois dessa história. Então claro que eu vou emendar agora, porque eu já quero ler tudo mesmo. Mas os críticos apontam como a obra-prima do autor uma trilogia chamada a Trilogia do Cairo, que ela é ambientada já numa era mais contemporânea. Então dizem que os livros, esses aqui que eu tô lendo, nem são tudo aquilo perto da Trilogia do Cairo. Então, se eu já gosto desse aqui, imagino que não vou gostar, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa história, então, né? Foi o livro sorteado para o Nobel de Literatura do mês e já faz parte também do projeto Egito, né? Que faz tempo que eu não venho aqui. Eu só não entendi, vou já deixar um adendo, o porquê que, se o livro é sobre o Antigo Egito, ele tem essa capa meio árabe aqui, gente. Pode ser que eu esteja equivocada, não entendo muito dessas coisas, mas eu achei que não ornou. Esse aqui, A Batalha de Tebas, já tem uma capa egípcia, mas esse aqui não tem nada egípcio para mim, pelo menos, né? Se eu estiver enganada, me deixe nos comentários. Enfim, erro da editora, talvez? Sei, o capista não soube o teor do livro. Mas, gente, o que importa é a história. E eu gostei muito dessa história. Eu li muito rápido esse livro, acho que uns 3 dias. Ele é bem, essas edições aqui, elas têm uma letra bem grande, sabe? Não são extensos os romances dele. E esse livro aqui, ele vai contar, então, sobre, basicamente, a história de um rapaz, o Dedef. A história vai se passar, então, no tempo em que foi construída a grande pirâmide de Gizé, ou é Gizé, eu não sei como é que fala. É aquela enorme, a maior de todas, que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E isso deve ter sido, pelo que eu lembro, entre os anos 2570 a 1300 a.C. Os historiadores, então, acreditam que essa pirâmide foi construída para o faraó Quéops, que reinava naquela época, e que aqui ele é retratado, chamado de Khufu. Parece que ele tem esses 2 nomes mesmo. E ela levou de 10 a 20 anos para ser construída. E essa história vai se passar, então, naquela época em que a pirâmide estava sendo construída mais para o final, porque no meio da história ela termina de ser construída. O que acontece é que o faraó recebe uma previsão aí de um profeta de que naquele dia tinha nascido uma criança que futuramente tiraria o trono dele. Ele vai com seus soldados então para aquele vilarejo. Na verdade, essa criança ela era filha do sacerdote da época.
Então ele vai até a casa desse sacerdote para matar essa criança, porque na visão deles e na cultura da época nada poderia ameaçar o futuro do faraó, né? O faraó era visto como um deus, né, para o povo egípcio. O sacerdote consegue fazer um esquema lá e faz a mulher dele fugir com o bebê, e o faraó acaba matando a criada que teve um bebê no mesmo dia, achando que tinha matado essa criança. Isso tudo acontece bem no começo do livro, só que nessa trajetória em que a mulher dele fugiu com uma outra criada, elas acabaram tendo problemas nas areias do deserto, e essa criada acaba pegando a criança e levando com ela. Então ela cria esse menino, que é o Dedef, acaba casando com um servo do faraó, um fiscal lá da construção das pirâmides, e esse fiscal era viúvo e tinha mais 2 filhos. Então a gente vai ter aí o começo da história de 3 irmãos, que são então o Cana, o Nafa e o Dedef, que é esse menino aí. O Cana, ele acaba optando pela vida sacerdotal, então ele vai estudar essa parte mais de filosofia e acaba se tornando um sacerdote. O Nafa, ele é voltado para as artes, então ele vai fazer curso de pintura, ele vira um pintor e ele tem toda essa afinidade com as artes. E o Dedef, por conta das características dele, ele acaba sendo motivado a ser um soldado. Então ele vai para o centro de treinamento dos soldados, fica lá 6 anos e volta para servir ao exército do faraó. Tudo isso já é meio que nítido no começo da história, e a partir então dessa formação ali, dessa família, é que a gente vai acompanhar a narrativa, que é muito legal, justamente por conta das escolhas diferentes desses 3 irmãos. A gente vai ter aqui muita mescla disso tudo nas conversas entre eles. Foi uma das partes mais legais que eu achei, né? Não são muitas, porque o livro é fino, a escrita do Mahfouz, ela é bem objetiva, gente. Essa é a parte boa para quem não gosta de muita enrolação. O livro é bem objetivo, ele conta ali a situação da ocasião, põe muita reflexão, Najib Mahfouz coloca muitas reflexões no livro, mas é assim, é uma reflexão ali naquele diálogo de 3 falas, ou então ele conta a situação em um parágrafo e de repente ele já pula para o que a gente quer saber. Então isso é uma coisa muito legal da escrita dele, é bem objetiva. E ele vai contar então a saga do Dedef, né, depois que ele se torna um soldado do rei. Aí a gente vai ter o final da construção das pirâmides, e dali pra frente muita coisa vai rolar. A gente vai ter algumas revelações, algumas surpresas. Tem um detalhe no final do livro ali que é bem chocante, foi bem surpreendente, tá? Mas assim, nenhum romance mega complicado, nada muito complexo. A literatura do Najib Mahfouz, pelo menos nesses primeiros livros, né? Pode ser que seja por isso que os críticos dizem que é meia boca, né? Que o melhor é o que vem depois. Mas eu acho que para quem quer começar a ler algum autor Nobel de literatura, gente, esse cara ele é muito aclamado lá no Egito. Ele é considerado o cara que iniciou a produção de romances na literatura árabe. Então eu acho que vale a pena conhecer, se não esses, já parte para os outros, né, que é essa trilogia do Cairo, mas acho que vale a pena. Ó, ele escreveu 32 romances e 13 coleções de contos, prestigiados por milhões de leitores no Oriente, posicionando Mahfouz como o escritor mais popular do Egito. E esse aqui então é uma das primeiras produções dele, que vai abordar então essa história que eu contei. E eu acho que na essência, né, apesar de tirar todos os detalhes da história, o que eu tirei da história é que ele vai tratar um pouco pra gente aqui sobre o tempo, tá? Como ele coloca isso nos personagens, como existem diferenças de pessoas para pessoas a encarar o passar do tempo. Essa reação ao passar do tempo tem toda a influência aí no presente e no futuro. Não só da pessoa, mas de todos à sua volta. Então são romances, nada muito aprofundado, mas uma literatura bem bonita de se ler. E para mim, né, e para quem gosta também da temática Antigo Egito, gente, é uma boa pedida.
Então ficou aqui minhas impressões sobre o Jogo do Destino, e cada vez que eu olho para essa capa eu fico pensando o que aconteceu, do Najib Mahfouz, que foi o sorteado do Nobel do mês de fevereiro. Lembrando, gente, que eu estou fazendo sorteios no Instagram e que eles ficam gravados lá nos destaques, tá? Eu faço pelo Stories, mas ficam gravados lá. Então a gente vai ter o histórico do ano todo gravado lá. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!